E Deus disse que os deixaria morrer no deserto por incredulidade. Moisés, seu ministério está arrasado. Isso é tudo. Você não existe mais. Vem? Eles não compreendem. Eles não captam isto. E agora a mesma coisa foi quando Jesus, o jovem rabi, ou mestre, ou profeta da Galileia, quando ele estava fazendo todos aqueles milagres e coisas, como poderia ele jamais se pôr de pé e acolher tal coisa como aquela? Como poderia deixar ele, um homem, lhe amarrar com correntes, quando ele podia quebrar o selo de um túmulo e ressuscitar um homem morto da eternidade? Como pôde ele fazer isto, quando ele podia falar a um filho definhado e morto e dar-lhe vida outra vez? E Lázaro, morto e podre na sepultura, e trazê-lo para fora? Como pôde ele se pôr de pé e dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qualquer que viver e crer em mim, nunca morrerá. E de pé ser amarrado com grilhões, e cuspido na face, e não abrir a sua boca. Os discípulos, ele perdeu seu ministério. Sim, esta é a maneira que acontece. Deus, este pobre mundo, mesmo sua igreja, os 12 que com ele haviam se alegrado e havia lhes dito tudo, e nenhum deles, eles viraram suas costas a ele. Somente um ficou ao lado dele. Este homem foi João. Bem na hora quando tudo havia acabado e todas as esperanças haviam terminado, lá estava ele amarrado, e o levaram para cima e escarneceram, e cuspiram e colocaram as suas costas, não sabendo que aquilo cumpria as Escrituras. Bem, não sabem vocês que as coisas que estão fazendo hoje são exatamente o cumprimento exato das Escrituras? Por que o povo deixa, eles dizem estas coisas? Por que estas denominações enfurecem? Por que fazem eles isto? Está escrito nas Escrituras que eles farão isto. Eles caminharam diretamente e o fizeram eles mesmos, cegos e não sabendo o que eles estavam fazendo. Você pensa que Judas sabia que ele estava fazendo o papel de Judas? Você pensa que Faraó sabia que estava fazendo o papel e Deus o havia levantado para aquele propósito? Você pensa que Esaú haveria feito as coisas que fez? Certamente não. Disse: tem olhos, mas não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Mas observe as Escrituras, ela é esclarecedora. Vem, estamos no fim do tempo, tem que ser desta maneira. Agora, sua igreja o abandonou. Todo o homem e a natureza o abandonaram, falando a respeito de alguém que foi abandonado. Paulo não teve todo o abandono como ele teve. Mesmo a própria criação que ele havia criado o abandonou. A lua e as estrelas e o sol e tudo. Deus e tudo. Homem, Deus, natureza e tudo o abandonou. Nada se firmou lá. Ele morreu sozinho. Perdeu ele seu ministério? Ele estava cumprindo seu ministério. Nada perdido. Aquilo fazia parte disto. Esta é a coisa que acontece. Aquilo fazia parte disto. Agora tudo o abandonou. Mas foi nesta hora que Deus deu um passo entrando em cena. Porque qualquer homem que conhece a palavra ficará com a palavra, sabendo que a palavra é Deus. Vem? E a palavra tem que esclarecer a si mesma. A palavra infalível deve esclarecer a si mesma. Tem sim, em ordem, porque a palavra é Deus. E se ela operou nos outros através das eras, ela operará da mesma maneira bem agora, porque Ele é Deus. Nunca esqueça isto, pois Jesus sabia que ele, sendo a plenitude da palavra, ele não era somente um profeta, ele era Deus em si mesmo.
Ele era a palavra. Esta foi a razão pela qual não somente o homem o abandonou, mas também a natureza o abandonou. Toda a criação o abandonou, tudo, as estrelas, a lua, e não havia nenhuma luz quando ele morreu. Todas as coisas o abandonaram, porque ele foi o Criador de todas as coisas. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conhecia, Ele foi o Criador de todas as coisas, todas as coisas. Agora a única coisa que nós não criamos, mas nós tentamos converter, é aqueles que nós tentamos converter, são os que abandonarão e irão embora, Quando a hora chega para a palavra se mostrar verdadeira, isso tem que ser dessa maneira. Agora, somente recordem, foi então quando Deus entrou em cena, e na vida de nosso Senhor Jesus, as obras poderosas que ele havia feito pelo primeiro ano e 6 meses de sua vida, como ele era um homem poderoso, nunca houve nada como ele na terra, nunca houve desde então e nunca haverá depois. Mas que aconteceu? Ele foi mais zombado do que qualquer um, todo o resto deles colocados juntos, escarnecido pela natureza e escarnecido pela criação, escarnecido por tudo, porque estavam em uma condição pervertida. Esta é a razão pela qual o coração dos homens escarnece do verdadeiro servo de Deus, porque estão pervertidos. A natureza está pervertida. Esta é a razão. Se a natureza é linda como é, sendo pervertida, o que será dela quando se converter de volta à vontade de Deus? Se a terra pôde produzir uvas que tomaram 2 homens para carregá-las nas costas, o que será quando for convertida de volta a Deus? Cristo vem, o deserto florescerá como uma rosa, será uma conversão, e os lugares secos brotarão águas, e a terra rejuvenescerá e dará flores. Este será o tempo quando os corações dos homens se converterão a um homem pio. Isso tem sido para que façam suas escolhas agora. Viverão naquele lugar. Amém. Naquela hora escura, rochas revolvendo e céus escuros, disse o poeta. Meu Salvador inclinou sua cabeça e espiou. A abertura do véu revelou o caminho para os regozijos nos céus e um dia infinito. Ele teve que fazer aquilo a fim de fazer o caminho para nós. Isto é certo. Mas o que fez Deus? Ele era fiel à palavra e ele abraçou a cruz. Mas foi este o fim de seu ministério? Estava seu ministério arrasado? Deus o coroou com a maior coroa que poderia ser coroado. Ele o coroou em uma manhã de Páscoa na ressurreição. Ele coroou o ministério de nosso Senhor Jesus. Ele levantou dos mortos e está vivo para sempre. Ele não estava arrasado porque todos os homens o abandonaram. Ele estava coroado. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ele foi coroado porque assim era ele, sendo abandonado, e ele devia fazer aquilo quando ele o levantou da morte. O mesmo foi com Elias. Falamos sobre ele poucos momentos atrás. Elias, aquele velho, pobre, quebrado profeta deitado lá no deserto, e teve que ser alimentado pelo que as aves traziam para ele. E seu pequeno e velho corpo muito magro, cansado, de aparência pálida, um pequeno frasco de azeite pendurado a seu lado, todo barbudo, e a cabeça provavelmente calva e queimada pelo sol, com um pau mancando desta maneira, mas sob aquele pequeno e velho coração pulsava o Espírito de Deus.